Então, mais uma vez, o trabalho desta noite vai ser sobre Divaldo Franco. Ele completou mais um aniversário no passado dia 5 de maio. E sobre Divaldo Franco, o primeiro aspecto que eu gostava de trazer aqui é isto que Chico Xavier disse a Divaldo, num dos momentos em que eles se encontraram, logo no início do percurso de Divaldo Franco, em que Divaldo pedia a Chico para ficar mais um pouquinho de tempo junto a Chico, para aprender como é que o Chico trabalhava, nas reuniões mediúnicas e tudo mais. E o Chico respondeu-lhe, poder até pôr, mas, e disse esta frase magnífica: nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. Alguém aqui não sabe quem é Chico Xavier? Quem é Divaldo Franco? Quando li muitas coisas sobre Divaldo para preparar este trabalho, mas um trecho sim, só um parágrafo que chamou particularmente a minha atenção, veio deste relato feito pelo próprio Divaldo Franco numa entrevista que ele fez à Federação Espírita do Paraná, em que ele contou o seguinte, que no ano 2020, precisamente durante a Semana Espírita, ele ia dar mais uma palestra lá à Federação Espírita do Paraná sobre a transição planetária. E Divaldo relata nessa entrevista os vários ataques espirituais, obviamente, que foi alvo pelos espíritos, chamados espíritos das trevas, para que ele não pudesse, de facto, efetuar esse seminário. Diz ele que esses espíritos agrediram com palavras de teor muito inferior e levaram num estado de transe mediúnico que ele não conseguia, reparem, em 2020, que ele não estava a ter muita dificuldade em controlar. Ele chegou ao quarto, foi ajudado pelos seus companheiros, os companheiros tiveram a ideia de ler um Evangelho e de aplicar uns passos e apelaram à ajuda. Essa ajuda veio e falou e disse ao Divaldo que iria ajudá-lo durante a palestra, que ele se levantasse apesar das dificuldades e que fosse fazer a palestra. Podia ser mais uma peripécia para este senhor de 90 anos que se apresentou ao público e a primeira coisa que ele disse foi isto: meus irmãos, orai por mim, pois portador de uma longa viagem ela ainda não chegou ao seu termo. Eu rogo as vossas preces a meu favor para que eu tenha forças para a concluir, pois ela só estará concluída quando chegar à meta. Por vezes, uma viagem de centenas de quilómetros deixa de ser concretizada a poucos metros da meta. Eu estou quase a cruzar essa meta, mas ainda me faltam alguns metros. Daí eu rogar a vossa ajuda. Este trecho foi-me salientado por uma das pessoas com quem eu falei para fazer este trabalho e eu achei incrível que alguém aos 90 anos tivesse a lucidez e a consciência daquilo que aprendeu ao longo da vida e pela doutrina espírita e não mais, para dizer isto. E a humildade para se apresentar desta forma a um público que normalmente acha que Divaldo está sempre bem. Nós não temos a tendência de pensar que as grandes figuras espíritas estão sempre bem e são muito agraciadas e não têm dificuldades nenhumas. Bom, mas para este trabalho eu fui fazer uma outra coisa, porque primeiro que, confesso, defeito profissional, curiosidade mesmo científica. Quando o Sr. António me propôs falar sobre Divaldo, eu, uma mera criança, visto que é o espiritismo e o movimento espírita, pensei que o que eu vou dizer sobre Divaldo já não esteja no Google, na Wikipédia, no YouTube, por aí fora. Ainda por cima eu vejo muito poucas, agora começo a ver mais, palestras de Divaldo ou de outras por YouTube, ou livros ou YouTube, não tenho tempo para muito mais. E infelizmente, vi muito poucas palestras ao vivo do Divaldo. Então o que é que eu pensei? Ok, vamos pensar, se não tens nada para dizer sobre Divaldo, de facto eu, Filipa, não tenho nada para dizer sobre Divaldo, só tenho a agradecer.
Então fui procurar pessoas, ou tentar procurar pessoas que tivessem mais conhecimento de causa para falar sobre Divaldo. E assim, ok, não posso falar sobre a pessoa, vamos ver qual é o impacto, lá está o vício e a socióloga, não é? O impacto desta figura na comunidade a que pertence, a comunidade espírita no movimento espírita português. E foi precisamente isso que eu fui fazer. Enviei 50 e-mails, assim à FAPC, 50 e-mails para dirigentes espíritas. E como gostamos muito de falar uns com os outros, na comunidade espírita, desses 50 e-mails eu recebi 11 respostas. Provavelmente todos os restantes pensaram que isto estava com uma obsessão tremenda. E só consegui a representação de 6 regiões no país, em termos de respostas. Mas de qualquer das formas eu estou muito agradecida e gostei dos testemunhos que eu recebi. Mas há um outro motivo pelo qual eu não me sentia minimamente habilitada, e por isso é que fui fazer isto, pedir a opinião a outros sobre Divaldo. Logo nos primeiros testemunhos que me surgiram, eu vejo isto. Conheci Divaldo Franco em agosto de 1971 em Luanda. Em 1971 eu andava ainda provavelmente aos trambolhões no plano espiritual. Ainda não tinha reencarnado. Portanto, como é que eu alguma vez poderia falar sobre Divaldo Franco? No segundo relato, conheci Divaldo em Aveiro, dia 5 de outubro de 1981. Portanto, esta criança tinha 3 meses e meio nesta altura. Por isso, torna-se difícil falarmos de alguém como Divaldo com tão pouca experiência e tão pouco conhecimento de causa. E daí eu ter ido procurar testemunhos de outros com mais tempo nestas leis do que eu. Então, é isso que eu vos vou mostrar agora em seguida, alguns testemunhos. Não vou, obviamente, fazer retenção, apesar de não ter conseguido fazer um trabalho científico com isto, era o que eu gostava, porque não tinha amostra suficiente, trouxe apenas alguns testemunhos, mas continuarão a ser citados de forma. Então, o primeiro. Conheci Divaldo Franco em agosto de 1971, em Luanda, onde vivia. Na então colónia portuguesa de Angola desses tempos ditatoriais, o espiritismo reduzia-se a iniciativas esparsas, sem estatuto nem organização. Temeridade discreta, sem grandes aspirações, gozava pouca simpatia na sociedade em geral e por parte das autoridades tinha desconfiança e vigilância de sobra. Parecia mal pronunciar ou grafar a palavra espiritismo, salvo por troça ou sarcasmo. Portanto, era este o cenário que Divaldo encontrou quando foi a Angola pela primeira vez. E então, este entrevistado diz: naquela noite de agosto, Divaldo desembarcava, jovial e sorridente, para alívio da nossa ansiedade. Eu não pus aqui, mas a pessoa contava que estavam à espera, não é? Uma pessoa assim muito austera, muito séria, e que ia mandar sermões a todos. Mas não, receberam uma pessoa bem simpática, jovial e sorridente, para usar as palavras do entrevistado. Ele continua. E ali o tínhamos connosco. Curiosamente, aos que o esperavam no aeroporto e que ele via pela primeira vez, tratou-nos todos pelo respectivo nome. Explicou-nos mais tarde que, ainda no Brasil, espíritos mentores lhe tinham apresentado cada um de nós. Aqui a criança, quando viu isto, A sua oratória incomparável, persuasiva, aliada à presença agradável e exuberante de mediunidade superdisciplinada, cativou auditórios repletos em Benguela, Moçambique, Moçambique, Lubango e Luambo, além de Luambo. Grande sucesso, frutuosa sementeira espírita. Angola passou a ter um espiritismo antes de Divaldo e depois de Divaldo. Revisitou-nos com êxito ainda maior, de 10 a 26 de fevereiro de 75, o último ano ali da soberania portuguesa. Sem qualquer dúvida, após Divaldo, em 1971, em Angola, ficou tudo diferente para muito melhor em relação ao espiritismo. Todos pudemos continuar contemplados neste Portugal pelo postulado fecundíssimo do grande médio baiano Divaldo Pereira Franco, literatura mediúnica, de eleição, visitas físicas que por muito tempo foram anuais, numerosas conferências e entrevistas online. Portanto, aqui temos um primeiro testemunho sobre o impacto de Divaldo em Angola. Mas, e esta criança, que é que perante Divaldo, que agora tenta apresentar um trabalho sobre ele, em 2013 teve a oportunidade precisamente de estar em Angola. Nessa altura estava a ponderar ir viver para lá. O meu companheiro estava lá a trabalhar já há uns anos. E a primeira coisa que eu fiz quando pus
o pé em solo angolano, disse: eu só fico aqui a viver se houver aqui um centro espírita. Então, lá vou eu pesquisar centros espíritas em Angola. Na noite seguinte eu estava a bater à porta da casa da doutora Amélia Casalmo, que descobrimos que estava a viver na mesma cidade subúrbio que nós, e foi lá com ela que eu tomei contacto pela primeira vez com a série psicológica de Joana de Vestas. E fiquei deslumbrada, passava os serões lá a assistir aos DVDs, a estudar tudo aquilo, e eu assim, não acredito que há este conhecimento todo de psicologia e espiritismo, afinal não era só coisa de médicos. Então foi um verdadeiro deslumbre tomar contacto com esse conhecimento. E foi também um deslumbre ver esta obra, que é a Casa de Caminho, chama-se Casa de Caminho lá em Viana, que é um subúrbio de Luanda, um sítio bastante pobre, com muita pobreza, muita miséria. E trouxe-vos, quando pensei nisto, quando vi para vos mostrar que aquilo que aquele testemunho deu, o impacto que Divaldo teve. Esta Casa do Caminho, que tem acoplada uma clínica, eu já não tenho presente bem os números, na altura escrevi um artigo sobre isto, atende pessoas sem posses nenhumas, tem inclusive uma clínica obstétrica, dá educação e casa, serve de orfanato também a muitas crianças. Tudo isto só foi possível porque Divaldo lá esteve. Estas crianças, esta menina que nunca tinha visto um cabelo liso na vida, teve uma casa porque Divaldo foi a Angola. Divaldo esteve lá. Aqueles dois meninos tiveram a educação, ainda que numa escola quase com as paredes a cair aos pecados, com o impacto da guerra colonial, porque Divaldo esteve lá. E porque o espiritismo mudou depois de Divaldo ter ido a Belém. Então eu quis hesitei em trazer estas fotografias, mas precisamente a mensagem é, se há aqui por muito que se possa dizer de alguém, quando nós vemos isto, provavelmente ficamos em silêncio e simplesmente agradecemos. O segundo testemunho que eu recebi, eu vou pegar em excertos dos textos que recebi. Amado por milhares de pessoas, talvez odiado por alguns, tem uma história de vida intensamente dedicada ao espiritismo, não só à sua divulgação, como também à concretização dos seus postulados, através da caridade, fraternidade e iluminação de tantos corações desorientados. Uma personalidade portadora de uma mediunidade de elevados recursos nas várias características mediúnicas que acumulava, uma sensibilidade enorme para a evidência, psicofonia e psicografia, sendo esta última de uma maleabilidade imensa, pois psicografou imensos livros de vários autores espirituais com uma destreza incomum. E continuo. Peço desculpa por estar a ler tanto, mas acho que o que estas pessoas dizem é mais importante que qualquer coisa que eu possa dizer. Como orador, é também portador de uma sensibilidade profunda, de tal forma que quem o ouve, mesmo não sendo adepto da filosofia espírita, não deixa de ser tocado na sua intimidade pelas palavras consoladoras de seu argumento a todos os que se encontram no desânimo. O humor é também uma das suas boas qualidades que permite estar com ele. Num seminário de algumas horas, sem que o assistente sinta qualquer resquício de monotonia, pois entre pensamentos de elevado conteúdo moral, entra uma frase bem-humorada, colocando a plateia muito bem disposta. E depois este testemunho continua a falar sobre aquilo que eu chamo de Divaldo que não se vê, não é? Quando falamos de Divaldo, sempre se realça aquilo que passa para o exterior, aquilo que é visível à população. No entanto, nos bastidores, Divaldo Pereira Franco passou por imensas amarguras. Uma das inúmeras dificuldades, prendeu-se com uma entidade espiritual que o perseguiu por dezenas de anos, humilhando, maltratando e procurou desvirtuar a sua caminhada ao longo desses anos de perseguição. Divaldo, ainda criança, passou pelo processo doloroso da perda de um dos seus irmãos, depois passou obsidiado e que o levou a enfermar, prostrando numa cama por largo tempo. Não sei se aqui todos já viram um filme sobre Divaldo Franco, Divaldo Franco, Mensageiro da Paz, mas lá relata precisamente isto. E este livro, Vivência, que é um dos livros que eu depois vou falar mais adiante, Vivências de Amor e Família, é muito curioso, além de ser um manual de vida, é muito interessante porque não sei como é que foi organizado, eu não falei com o autor,
se tivesse mais tempo, tentaria falar. Não falei com o autor como é que ele fez isto, mas parece-me que ele terá ou transcrito as palestras que o Divaldo fez, pelo menos que algumas delas estão no YouTube, que eu já ouvi. Mas o filme com certeza foi baseado neste livro. Estão aqui muitas das cenas que depois aparecem no livro. E uma das cenas é precisamente esta. Porque este Divaldo enorme que nós conhecemos começou por ser uma criança atormentada que não conseguia dormir. Porque quando ia dormir apareceram toda a espécie de espíritos e de diferentes vibrações espirituais, vibrações mediúnicas. Este Divaldo enorme que nós vemos hoje também foi um jovem que viu o irmão morto no chão, numa praça em Terra de Santana, onde ele era natural, e quando se abeirou do irmão, aparece-lhe esta entidade espiritual a rir-se dele e a gozar com ele. Este Divaldo enorme que nós vemos nos dias de hoje, o que achamos, como eu achava, se eu tivesse uma Joana também era fácil, não? Se eu tivesse uma Joana a dizer-me o que fazer, eu acertava sempre. Mas não. E no filme, e neste livro, mostra-se muito isso. Uma das coisas mais incríveis que o Divaldo tem é que ele, na vida dele, entregando a vida dele ao espiritismo, ele teve que abdicar muito do que ele queria. E no filme, por exemplo, aparece quando uma cena em que a Joana de Ângeles lhe aparece, a mentora, não? E lhe diz, e começa a falar no trabalho que havia de estar pela frente. Ele ainda não tinha bem a noção. Mas ele disse, mas eu quero casar-me e quero ter filhos. Como é que eu vou ter tempo para isso tudo? E houve esta resposta seca, não está na tua programação. Então, eu pergunto, quantos de nós seríamos capazes de renunciar a esse tipo de coisas da vida mundana para ter todo o trabalho que este homem teve? Conseguiríamos renunciar a esses desejos tão íntimos e naturais de qualquer ser humano, por exemplo, de criar família? Há uma cena do filme também muito curiosa em que ele tenta começar assim, a flertar com uma moça que está no elétrico e vai tentar sentar-se ao pé dela, e a espiritualidade também não brinca em serviço, não é? Então o que é que fazem? Ao pé da menina, metem-lhe um espírito daqueles que ele saltou logo ali a fugir e mesmo começou a pensar que ele era louco. Por isso não foi fácil. Há outra cena que é relatada neste livro também, em que um espírito lhe aparece e diz, eu vou reencarnar como teu filho. E o Divaldo diz, tu espera, nem penses. Primeiro quero ter os meus próprios filhos e depois, eventualmente, logo vejo o que é que faço. Mas não quero já ter um filho de outra pessoa que não é meu, que não vais nada reencarnar como meu filho. E o Divaldo durante algum tempo começa neste tipo de diálogo. Até que um certo dele vai em direção à Mansão do Caminho, que não era nada daquilo que era hoje, mas estava no seu início. E estava-se uma grande algazarra lá na entrada da Mansão do Caminho, porque tinham encontrado uma criança a chorar num caixote de lixo. Se isto aqui cá nos choca, no Brasil, naquela altura isso era bastante comum. E depois, e assim que Divaldo pegou naquela criança ao colo, ele disse, eu vou criar este filho. E registrou o nome dele. E depois, claro, que o espírito se manifestou e veio saber que era o tal que havia avisado, olha, eu vou ser teu filho, e que ele tinha dito que não. Mas no momento, na hora H, ele disse que sim. Quantos de nós, na hora H, quando ela se nos apresenta, dizemos que sim? Em detrimento dos nossos desejos relacionados com a nossa vida, com a nossa vidinha. Outro testemunho. É inquestionável a qualidade das obras psicografadas e o alto valor doutrinário de Joana de Ângeles, nomeadamente na série psicológica. Louvável a sua obra social pelos relatos do seu funcionamento e ação, com uma gestão empresarial e lucrativa para assegurar a sua sustentabilidade. Testemunho 4. Foi o grande motor de propagação da doutrina espírita no nosso país, que visitava regularmente todos os anos. A vivência nesses seminários e palestras de então são inesquecíveis. Expandiu pelo mundo o espiritismo e isso é bem mais importante. A obra Mansão do Caminho, iniciada com o seu saudoso primo, Nilson Sousa Pereira, seu boníssimo e grande amigo, foi um esteio. Este e-mail eu gostei muito de receber. E esse mesmo entusiasmo. Estava a ler este testemunho e esse mesmo entusiasmo da pessoa a falar de Divaldo. Muito engraçado. Nessas visitas que Divaldo fazia, era perfeitamente visível o encanto dos presentes. As pessoas que chegavam pela primeira vez, convidados por amigos que já o conheciam, as longas filas de autógrafos, os ensinamentos encontrados nos livros psicografados,
e a simpatia, o carinho e a atenção que a todos dispensavam. Simpatia, modéstia, franqueza, sabedoria, orientação, consolo. Por isto se entende o impacto que teve no movimento espírita em Portugal, particularmente após a Revolução do Rio. Sobre o movimento espírita internacional, o seu impacto não foi menor. No presente e agora com 95 anos, continua a ser um exemplo digno a trabalhar incessantemente pelo bem de todos, em prol da doutrina espírita, segundo a proposta de Kardec, fundamentada no exemplo de Jesus. Foi um gosto prestar este testemunho para um homem extraordinário que teve um papel extraordinário na minha vida. E agora, para o testemunho 6, eu vou pedir licença para vos ler um pouquinho mais longo. Esta pessoa que pedi autorização para ler é um amigo pessoal, portanto tenho isso à vontade para poder ler, eu não me sinto afinada. Mas que se calhar sobretudo para as pessoas da minha geração, porque os testemunhos que eu apresentei até aqui são os tais, digamos assim, dos dinossauros no movimento espírita, alguns deles, pessoas que já estão há mais tempo no movimento espírita. Isto é, apesar de ser 11 anos mais velho que eu, mas é mais próximo da nossa geração. E ele diz assim: a primeira vez que eu vi Divaldo Franco foi na ASCE, em Viseu. A minha mãe era trabalhadora no centro há vários anos e tinha sido informado sobre a sua capacidade de oratória. Nessa altura estávamos nos anos 90. Divaldo há muito que ia a Viseu dar palestras e muito já tinha feito pelo movimento espírita português, nomeadamente pela ASTEV e apoiado o nosso saudoso Coronel Custódio. Todavia, disto eu pouco sabia. Limitava-me naquela altura a ir e ouvir algumas palestras. E quando fui ouvir Divaldo pela primeira vez, fiquei admirado, tanto pelo mar de gente como pelo facto das pessoas me parecerem admirá-lo tanto. A mim, Divaldo parecia-me ser uma pessoa como as demais e muito bem cuidado. Contudo, o seu tom de voz e ritmo de oratória davam-me voltas ao pensamento, pois assemelhava-se demasiado a um evangélico, pelo que me sentia meio irritado. Calma, isto já vai ter outro. Aliás, tinha passado a palestra mais concentrado nessa impressão do que na mensagem. Foi o chamado desamor à primeira vista. Os anos foram passando e voltei a ouvir Divaldo em Viseu. Nessa altura, reparem agora nesta frase, eu já estava mais dentro da doutrina e os meus labirintos mentais mais derrubados. A partir daí, o desamor transformou-se em admiração pelas suas vivências e pela bondade com que transmitia conhecimento e inspirava todos a sermos melhores. A minha irritação estava curada. Divaldo passava conhecimento e mexia com o inconsciente, contando histórias sobre Jesus, sobre a profundidade dos seus ensinamentos, e como nada daquilo era afinal alegoria, era tudo muito concreto e direto ao coração de cada um. Divaldo fazia-nos também bailar pela história, pelas desventuras humanas, pela ciência e suas descobertas em favor do desenvolvimento humano, em que nada é por acaso ou vindo do acaso, mas sim de Deus. Divaldo explicava tudo aquilo, fazendo com que cada parte da narrativa tivesse a ver com cada um de nós, ali na assistência. E fui ganhando admiração para a sua impressionante ginástica mental, pelo que conseguia alcançar no íntimo das fibras morais de cada um que o ouvia. Troquei breves palavras com ele em diversas ocasiões em Viseu. Eu nunca sabia muito bem como me comportar nessas ocasiões. O meu amigo não é propriamente uma pessoa tímida, ele é bastante extrovertido. Não sabia se devia sentir-me admirado, agradecido, ou como quem está na presença de uma figura ímpar que incentivava a não sei bem o quê, ou se apenas estar ali na expectativa que eu me disse. Mas ver para quê? Para me dizer o quê? Enfim, somos pequenos, não somos? Mas um dia, Divaldo passa por mim quando eu estava nos estúdios da ASCEV, às voltas com as câmaras e o material audiovisual. Divaldo diz-me algo, de forma inusitada, para mim, e de passagem, que respondia às minhas mais profundas preocupações, ainda que eu não lhes tenha manifestado ou explicado nada previamente sobre isso, ou sobre mim. O título do filme sobre a Vila de Divaldo é Divaldo, Mensageiro da Paz. E, portanto, no final do seu testemunho, o meu amigo questiona-se: quando penso no que Divaldo tem feito, pergunto-me no quanto, afinal, temos feito de impacto e que ecoa depois da morte. Há pouco tempo, alguém que se comunicou e que fez algumas coisas pelo movimento espírita português, eu vou dizer assim,
Ele manifestou-se a dizer que se sentia muito pequeno e que devia ter feito muito mais. E quer eu, quer o meu amigo ouvir esse testemunho, pensámos, eu, em discurso indireto, ou em discurso direto, porque então nós, o que é que andamos aqui a fazer? Se aquela pessoa que fez algumas coisas, nestes termos, diz que sente-se pequeno e devia ter feito mais, então nós enfiamos num buraco. A lição aqui é muito simples. Antes de falarmos das outras pessoas, sejam elas mediáticas como Divaldo ou não, temos que olhar primeiro para aquilo que nós fazemos. Nada de novo. Jesus já nos ensinou isto há muito tempo. Não é? O último testemunho que eu trago aqui, em Portugal, teve um grande impacto não só antes do 25 de Abril de 74, onde divulgou o espiritismo no continente e nas colónias. Derivado disso, foi considerado persona não grata pela ditadura de Salazar e só regressou a Portugal após a Revolução de 25 de Abril. Divaldo Franco levantou o proeminente movimento espírita português, transformado em cisnes pela ditadura. Levou o seu verbo fácil a todos os cantos de Portugal, desde o centro espírita mais pequeno à Universidade de Coimbra, efetuando brilhantes palestras de índole cultural e científica, mesclando-a com a ciência espírita. De uma palestra que um dos entrevistados gentilmente me cedeu, que ele próprio apresentou na União Espírita Cristiana de Porto, eu tirei estes dados, é um levantamento dos vários espíritos que se comunicaram e que nos ensinam através de Divaldo Franco. Apresentam-se 211 alegados autores espirituais, além de Joana de Ângeles, entre eles Manuel Firmino de Miranda, Vítor Hugo, Amélia Rodrigues, Ignoto, Juliana de Carvalho, Carlos Torres Pastorinho, Bezerra de Menezes, Tagore, João de Cleófas, Eros e Simbar. Espero que estejam a apontar os nomes para podermos estudar. Não estou a ver ninguém a escrever. Por meio das obras de Joana de Ângeles, Divaldo pôde alcançar o reconhecimento não apenas entre os religiosos e espiritualistas, mas também em outras linhas de conhecimento, como a psicologia e a parapsicologia. Lembrar que Divaldo pronunciou a sua primeira palestra a 27 de março de 1947 e começou a psicografar em 1949. Queria só agora, para esta última parte do trabalho, chamar a atenção para os dois livros em que eu pensava que me ia basear este trabalho, mas depois, perante a imensidão desses dois livros, eu pensei, bom, é melhor dividir isto por mais trabalhos, não vai dar tudo pronto. Este em particular, Vivências do Amor em Família. Divaldo tem outros trabalhos, outros livros publicados sobre a família, Constelações Familiares, SOS Família, entre tantos outros. Mas este livro, para mim, está a superar tudo o que é bom. Mas eu sou um bocado suspeita porque eu cada livro que leio penso, uau! Fico logo assim fascinado. Mas é porque tem uma forma muito direta, não sei se acontece convosco, mas Joana de Ângeles, às vezes nós estamos a ler e depois temos, deixa-me ler outra vez para ter a certeza que eu percebi que ela disse. E provavelmente eu vou perceber muito tempo depois. Mas aqui neste livro, Vivências do Amor em Família, Divaldo tem uma linguagem muito direta, como ele tem exatamente nas palestras que ele dá. Porque a linguagem da Joana, para mim, apela mais ao intelecto, digamos assim. Mas neste livro, nem passou pelo intelecto. Quer dizer, passou, mas foi logo para o coração e cravou-se ali. Então, este livro tem este grande mérito. Ali essa parte da educação do coração. E logo nas primeiras páginas, Divaldo recorda uma maravilhosa analogia usada pela Joana de Ângeles, em que ela diz que o amor é como uma circunferência, contendo um epicentro e diversos raios que partem do ponto central e atingem a borda da figura geométrica, determinando o surgimento de inúmeros ângulos que traduzem as várias formas de manifestação amorosa. O verdadeiro amor será a síntese de todas as experiências afetivas. E neste livro, Divaldo vai relatar vários casos, várias histórias, com um cariz emocional forte, que exemplificam isto mesmo. Mas eu que estava a ler o livro para fazer um trabalho sobre Divaldo Franco, a vida e a obra dele, eu pensei, Divaldo é os dois postos de luz, não é? Estavam naquele exame do Carlos, é um destes raios. E, portanto, se cada um de nós não consegue olhar para alguém como Divaldo, independentemente das impressões
sensoriais. Não consegue olhar para ele como um destes raios que nos vem ensinar nada mais do que este amor que nos fala Joana de Ângeles, então estamos distraídos. Estamos a olhar para o acessório e não para o fundamental. Na página 51 ele diz: quando o indivíduo desencarna e se liberta da matéria, o que prevalece é o sentimento que ele nutre por uma pessoa a quem se encontra vinculado e não a forma pelo qual o sentimento se apresentava na vida terrena. Portanto, não interessa tanto se é pai, mãe, filho, tia, amigo, o que for, o que interessa é o sentimento que havia ali. Se a nossa visão da vida estiver circunscrita à dimensão física, não nos será possível entender esses problemas em profundidade. E por isso, quando nós pensamos nos compromissos do passado que nós trazemos, por exemplo, no nosso seio familiar, eu espero depois em outros trabalhos de poder e desenvolvendo os outros e falando dos outros capítulos que desdobram isto, Divaldo diz-nos que nem sempre a nossa família é ideal, mas isso não importa nada. O que importa é que nós sejamos ideal para a nossa família. Mas então é seco quando lê isto. A vida e os laços de afeto são o princípio da reencarnação. São destituídos de significado psicológico para a criatura humana. E esta doutrina do amor, que é a doutrina espírita, ensina-nos sobre as vidas sucessivas à luz da lógica e da razão, facultando a construção de um mundo melhor em que todos desejamos viver. E neste livro, sobretudo nos capítulos que falam da maternidade e tudo mais, Divaldo exemplifica isto que diz nesta página 97 com os casos daquelas mães de filhos que vêm com deficiências profundas. E ele relata, completamente surpreendido e enternecido, como essas mães dizem que os seus filhos são as coisas mais lindas que já viram, que são estrelas do céu. E por isso é que eu pus esta fotografia que encontrei do Divaldo, que ele conheceu algumas dessas crianças. Então, depois da morte do corpo, ficam os laços criados, o conhecimento, o amor que é entregue e recebido, mas, sobretudo, aquilo que nós conseguimos dar sem receber. E esta é uma certeza que Divaldo tem a sua vida recheada, disto, de dar sem receber. É claro que ele recebeu muito, nós sabemos, mas o que Divaldo nos ensina também pela sua vida é que o sentido do dever traz-nos uma grande liberdade, liberta-nos da prisão dos gostos e das aversões. São exatamente aquelas duas coisas que nos aprisionam tanto e nos causam tanto sofrimento ao mesmo tempo. E eu pus-me a perguntar se Divaldo nos ensina a dar sem esperar receber, uma das coisas que ele nos ensina e que nos exemplifica, eu pergunto, o que é que nós demos a Divaldo? O que é que cada um de nós dá a Divaldo? Alguma palestra no YouTube? Então. Damos trabalho. Damos essa oportunidade de trabalho. Há um capítulo que eu gostava de trazer para aqui, que tem a ver com a vida e a obra de Divaldo, que é o capítulo sobre as recordações da mãe de Divaldo. E ela conta que quando ele tinha 4 anos, a mãe dele alimentava-se apenas de café, às vezes juntava um bocadinho de farinha para enganar a fome, para que todos os filhos pudessem comer. E eu lembrei do meu avô materno, que comia a carne e deixava os ossos para a mulher e para as filhas. E elas comiam no chão e eu comia na mesa, sozinho. Então o Divaldo teve uma mãe titã. Ela foi, na verdade, a primeira mentora que ele teve. E ela não, apesar de ser profundamente católica inicialmente, pelo menos até ao suicídio da filha, ela não lhe ensinou outra coisa que não fosse espiritismo. Não lhe ensinou outra coisa que não fosse aquilo que Jesus nos ensinou. E ela disse, ele cita, meu filho, a maior alegria que nós podemos ter na vida é o bem-estar do nosso próximo.
há uma coisa que ela sempre. E há um episódio também muito engraçado que o Divaldo conta nesse capítulo, foi quando ele, à semelhança de tantas crianças, não é? Quem nunca, não é? Teve o Divaldo com umas coleguinhas que estavam a tentar fazer com que ele fumasse. Mas com cascas de feijão, que eu nem sabia que as cascas de feijão se podiam fumar. Então ele estava a tentar. E o Divaldo ficou muito mal disposto, começou a vomitar, foi para casa a querer vomitar, mas depois a mãe deu-lhe mais motivos para ele querer vomitar. Tal foi a desanca que lhe deu. O que a mãe disse, pediu ao irmão para ir buscar todas as cascas de feijão que encontrasse no quintal e que Divaldo ia ter que as fumar à frente da mãe. E o Divaldo, desesperado, disse: não, mãe, eu vou morrer. Não, vais vomitar e depois vais morrer aqui à minha frente, mas vais fumar as cascas de feijão à minha frente. Então, ela acabou por perdoar, não é? E disse: nunca faças nada escondido da tua mãe. Se tiveres vergonha de perguntar, pergunta ao teu pai. Nós estamos sempre aqui. Então, aquelas pessoas que não tinham nada para comer, tiveram 13 filhos, souberam dar a Divaldo as primeiras lições cristãs, desta forma. Se nós pensarmos na educação nos dias de hoje, depois eu espero que explorar mais isso, nós vemos como é que estas pessoas conseguem ser estes exemplos. E outra analogia que a dona Ana Frank ensinou a Divaldo foi esta. Digo, os dedos da mão nasceram no mesmo instante, mas são todos diferentes entre si. Essa situação não é gratuita, ou seja, não é ao acaso. Cada um deles possui uma função própria. Eles ajudam-nos a segurar objetos, a movê-los e a soltá-los corretamente. Se unirmos os dedos junto ao punho, fechando a mão, eles ficam iguais e não podemos pegar nada. Por isso eles são diferentes, para que haja harmonia de movimentos. Com a família acontece a mesma coisa. Devemos harmonizar-nos através das diferenças que cada um apresenta. Isto está de acordo com aquilo que agora chamam de parentalidade positiva, a nova moda na educação de crianças. Valorizar as diferenças, dar espaço às diferenças, mas também para formar harmonia e não para fazer com que as diferenças sejam um motivo de separação. E eu, quando li isto, pensei num outro formato de família, que são os grupos espíritas. Também se aplica. Esta analogia dos dedos da mão também se aplica aos grupos espíritas. Mas Divaldo, neste livro, ele fala ainda na questão da mediunidade, para quem acha que foi tudo rosas, como eu achava que ele só porque na Joana tinha tido uma vida super fácil. Ele fala como foi a educação da sua mediunidade. Para além da mãe, o Divaldo teve outra mentora, que foi a própria doutrina espírita. E este livro explica muito bem como é que Divaldo foi educando a sua mediunidade. E a educação da mediunidade, como também mostram os livros de Filomena Miranda, implica seriedade, implica disciplina, implica reflexão, implica emoção. E nós temos que lembrar que todos vivemos num ato de mediunidade, porque tudo é uma dádiva de Deus. E o que nos distancia de nós mesmos é o mesmo que nos distancia dos outros. Então, Divaldo, neste parágrafo simples, ele explica a importância da doutrina espírita, não só na educação da sua mediunidade, mas também para lhe salvar a vida. A mediunidade foi para mim uma crucificação. Se não fosse a doutrina espírita, certamente eu teria suicidado, teria tornado um homicida uma pessoa vulgar, pois o médium é uma antena psíquica neutral que capta ondas de diferentes regiões espirituais. O seu estado moral só influencia a sua vida mediúnica no que se refere à escolha das companhias espirituais. Mas o fenómeno em si mesmo é psíquico e orgânico, como a inteligência e a memória. Se eu não tivesse contactado com o livro dos médiuns na minha adolescência, especialmente o capítulo 23, que trata de obsessões, certamente eu já teria desencarnado há muitos anos. E assim nós tivemos, no passado dia 1 de maio, Divaldo a voltar às atividades presenciais, com 95 anos, para dar um workshop sobre guerra e paz. Mudar a conjuntura atual que nós vivemos. Nessa entrevista que ele deu à Federação Espírita do Paraná, e que eu agradeço a quem sugeriu o link,
Ele diz o seguinte: eu sou perseverante, sou perseverante na doutrina dos Espíritos e nada no mundo se equivale a este mundo interior que me proporciona passar de uma vibração para outra, do estado físico para o espiritual, quase que naturalmente. Porque a mediunidade é algo muito mais complexo do que se pode pensar. Até hoje, eu estudo, eu examino, eu procuro ver a minha razão, as interferências. A minha vida é o Espiritismo, diz Divaldo. Quantos de nós pode dizer isto? Para quem o Espiritismo é vir à sexta-feira ter uma coisa, muitas vezes. Com um passo. E o pensamento do Cristo como respaldo me leva ao delírio. Esse homem, incomparável que nos deu a grandeza e a majestade da terra, merece-nos tudo. E eu acredito que os bons espíritos estão a procurar médiuns, pessoas corajosas, no bom sentido da palavra, que não se importam. Eu não me importo com a perseguição deles. E até fico contente porque eles me privaram de chamadas satisfações humanas. Eu aprendi a não me incomodar com nada. Uma das coisas que aquele meu amigo disse no seu testemunho, que eu não vos li tudo, é que ele hoje reconhece. Ele diz o seguinte: eu não digo tudo isto por ver como ídolo de alguma coisa ou por quer bem dizerem estas coisas em jeito de homenagem, mas sim porque é um exemplo a seguir. O seu legado é extraordinário, nomeadamente o impacto em pessoas de todo o mundo. Basta ler alguns testemunhos da sua vida e obra para perceber isso. Mas o que ele diz também é que sei que o saber de Divaldo está muito distante do que eu conseguirei alcançar moralmente nesta e outras tantas vidas, provavelmente. E esta frase de Divaldo mostra isso mesmo. Que não se importem, precisamos de mais pessoas corajosas para se dar a mediunidade, que não se importem com as perseguições, porque até fico contente porque elas me privaram das chamadas satisfações humanas. O alcance de conhecimento que é necessário e vivência para dizer uma frase destas, porque elas me privaram das satisfações humanas. Eu aprendi a não me incomodar com nada. Ele prossegue. Na hora que outros médiuns compreenderem que se é médium 24 horas e não na hora da sessão, lhes acontecerá a mesma coisa. Não é nenhum privilégio, é porque de qualquer forma chamou a atenção para bem e mal. Porque eu tenho os que me querem e aqueles que não me querem, que são meus irmãos. Então eles me agridem mais, porque alguma ocorrência em mim reflete negativamente em nome da doutrina e, por fim, de Cristo. Eles, os espíritos, dizem: não é a ti, tu não vales nada. Nós estamos vendo ele em ti. Divaldo responde: mas se é ele, vocês querem ele, vão a ele diretamente, não é? É um crime que fazem comigo porque eu sou um empregado, eu sou servidor de Jesus. Vão diretamente ao patrão. E o que o patrão mandar eu faço. Divaldo defende-se desta forma perante os perseguidores. Mas eles dizem: não, ao patrão nós não vamos, não podemos, não conseguimos, mas a ti nós conseguimos alcançar. E Divaldo diz: aí eu conformo. Aí eu conformo. Quanto isso no sentido de estimular outros companheiros, aqueles que estão mais cansados, que são às vezes vítimas de circunstâncias muito desagradáveis, não duvidemos. Que atrás, à semelhança de marionetes, há mãos invisíveis, criando situações boas e perniciosas. E para terminar, eu gostava de trazer aqui um excerto do livro Vida Plena, logo já mais para o final do livro, que diz assim: jamais te permitas o descoroçoamento. A cada queda, avança 2 passos. A cada conquista, agradece a Deus. Vencerás e serás livre no amor quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. A caminhada não para, porque a conquista que te aguarda é do infinito. Divaldo diz isto: o mérito ou do mérito do Di, era assim que a mãe dele o chamava, é que ele era persistente e lutador. Nada me afasta do amor do Cristo e dos meus amigos, aqueles que eu amo. São muitos. É uma família imensa, à qual eu sou devedor. Então ficam estes conselhos de Joana de Ângeles, de Divaldo, persistência, de combate ao desenho,
de saber agradecer cada vez que achamos que conseguimos alguma coisa e sobretudo de agradecermos ter o que precisamos e não aquilo que queremos. Porque amanhã é dia de imortalidade de luz viva. E foi esse o recado que a mãe de Divaldo lhe trouxe, já depois de desencarnada, antes de ele ir dar uma palestra, e que ele diz que foi a melhor palestra que sempre que ele deu, logo no início da sua carreira como palestrante. Foi isso que a mãe lhe disse. Vai dizer às pessoas acerca da imortalidade. Porque, no fundo, esse é o maior consolo de todos. Obrigada, Divaldo, e obrigada a vocês pela vossa atenção. Se houver alguma questão dentro do tema. Ninguém tem nenhuma curiosidade sobre o Divaldo. Eu ainda não acabei o livro, já passei mais de meio, portanto. Não temos Divaldo, temos Chico Compostos, temos Ivaldo Amaral Pereira, temos Raul Teixeira, mas também temos Alices, também temos Fátimas, também temos Catarinas, também temos Joões, está a falhar plural. Joões, desculpa. E temos tantos outros. Ninguém é mais do que ninguém, todos são precisos, porque a seara é imensa. E amanhã, como dizia a prima, é a imortalidade e a luz viva, portanto não acaba. Há questões, comentários? Não? Pronto, então. Vamos à prece? Sim. Então, se quiserem, convidamos a fechar os olhos e uma respiração mais profunda. Vamos visualizar Jesus aqui entre nós. Agradecer por podermos estar todos juntos a lembrar estes dois postos de luz que Ele nos ofertou, que Ele permitiu que estivessem entre nós, para nos apontar o caminho, para nos avivar os nossos discursos mentais, emocionais, com aquilo que realmente vale a pena, o conhecimento daquilo que é a vida. Então, Senhor, que os nossos discursos possam ser coerentes, que as nossas mentes possam ser coerentes com o teu conhecimento, que esse conhecimento se possa revelar através das nossas vidas, que o que aprendemos, o pouquinho que vamos aprendendo a cada dia, não nos abandone, possamos contemplar o teu conhecimento, o teu exemplo, noite e dia. E, Senhor, que possamos escolher, que saibamos escolher, que cresçamos na tua força, na tua proteção, que saibamos enaltecer com as nossas vidas, que possamos permanecer todos juntos, unidos, protegidos, unidos em ti pelo teu conhecimento, que possamos juntos adquirir essa capacidade de estudar e entender aquilo que nos ensinaste, que o nosso saber seja sempre luminoso e realizador, que não exista nunca inimizade ou discórdia entre nós, que os vossos espíritos e que os encontrais, que os dignais a vir-nos instruir-nos, ajuda-nos a ser mais dóceis aos vossos conselhos. Afasta de nós as sombras que se projetam de nós mesmos, essas sombras do egoísmo, do orgulho, do ciúme, mas antes inspirai-nos a indulgência, a benevolência,
para com todos, presentes e ausentes, visíveis ou invisíveis, amigos e inimigos. Dá-nos a consciência, a lucidez, o discernimento sobre a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Dá-nos o fervor e o recolhimento. Que se nesta reunião estiverem irmãos que tenham vindo impelidos por dor, por sofrimento, por outros sentimentos que não sejam do bem, vos pedimos que possam abrir os olhos à luz, perdoar-nos. Pedimos em especial ao nosso guia que nos assista e vele por nós. E pedimos a sabedoria para dar a nossa alma para amar, como tu nos ensinaste a amar. Jesus faz com que saibamos amar os outros como irmãos, servir-te a ti e a Deus como um Pai. Que as nossas vidas sejam dignas da tua presença e que possamos todos juntos ser sempre de auxílio uns para os outros. Muito obrigada.